A última coisa que Liam ouviu não foi o trovão que partiu o céu, nem o rugido da onda que engoliu seu mundo. Foi o som do riso de sua filha, um eco cristalino que a escuridão violenta roubou para sempre. Em um piscar de olhos, o paraíso se tornou um túmulo de água salgada, e o homem que tinha tudo se viu com nada além de um coração que se recusava a parar de bater. De qual cidade ou país você está acompanhando essa jornada de renascimento? Comente aqui embaixo, quero muito saber até onde essa história chegou. O mundo era um borrão de 2 sal. Liam abriu os olhos, sentindo o pulmão queimar. Ele estava agarrado a um pedaço de madeira flutuante. Ao seu redor, apenas o oceano infinito e cinzento. Não havia sinal de Andorinha, o veleiro da família. O nome de Helena ficou preso em sua garganta. Um grito mudo, engolido pela imensidão. Ele chamou por Maia, sua pequena estrela do mar. Mas a única resposta era o assobio do vento. O silêncio era mais ensurdecedor que a tempestade. A realidade o atingiu como um soco brutal. Eles se foram, sua esposa, sua filha. A tempestade não levou apenas o barco, levou sua alma, seu propósito, seu futuro. Tudo estava submerso nas profundezas escuras. Seu corpo tremia, não apenas pelo frio da água. Era o choque, a perda absoluta e paralisante. Cada músculo doía, cada respiração era um esforço. Ele era uma casca vazia, à deriva num mar de luto. A morte parecia um alívio bem-vindo naquele momento. Mas algo dentro dele, um instinto primitivo, se agarrou à vida. Uma brasa teimosa em meio às cinzas de seu coração. Era a promessa que fizera a Helena, de sempre proteger Maia. Uma promessa quebrada, mas cujo eco ainda o impulsionava. Ele não podia se juntar a elas ainda. Ele olhou para o horizonte sem fim. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e roxo. Uma beleza cruel e indiferente à sua tragédia. Liam não sabia para onde ir ou o que fazer. Apenas sabia que precisava sobreviver ao primeiro dia. O pedaço de madeira era seu único companheiro. A memória do riso de Maia, sua única força. A jornada do homem chamado Liam havia terminado. Agora começava a saga de uma sombra no oceano. Uma existência forjada no fogo da perda e na água do desespero. O sol subiu, transformando-se em um carrasco implacável. Sua luz ricocheteava na água, cegando e queimando. A pele de Liam, já castigada pelo sal, começou a arder. Não havia sombra, não havia refúgio, não havia escape. O oceano era um deserto azul, vasto e hostil. A sede chegou como uma lâmina quente na garganta. Ele via água por toda parte, uma ironia torturante. Beber do mar seria uma sentença de morte rápida. Sua mente, já frágil, começava a pregar peças. Ele via o rosto de Helena na superfície das ondas. O tempo perdeu sentido, medido apenas pelo arco do sol. As horas se arrastavam como uma agonia interminável. A fome começou a roer o estômago vazio. Ele era um náufrago no sentido mais puro da palavra. Um ponto insignificante no mapa do nada. Ele avistou algo flutuando à distância. Um vislumbre de cor em meio ao azul monocromático. Com as últimas forças, ele remou com as mãos. Seu corpo protestava, mas a esperança era um combustível poderoso. Cada metro era uma batalha contra a exaustão. Era um colete salva-vidas, laranja, provavelmente de Maia. O coração de Liam se partiu em mais 1 milhão de pedaços. Ele agarrou o colete como se fosse a sua própria filha. Chorou lágrimas que o sol secava instantaneamente. A dor era tão física quanto a sede e a fome. A noite trouxe um frio cortante e um céu estrelado. As estrelas, que antes guiavam seus sonhos de navegação, agora pareciam lápides frias e distantes. Ele se encolheu no seu pedaço de destroço, tremendo.
O uivo do vento soava como os lamentos dos perdidos. Ele fechou os olhos, não para dormir, mas para lembrar. Lembrou-se de Alena ensinando Maia as constelações. Aquela é Órion, o caçador, ela dizia. Agora, ele era o caçado, e o predador era o próprio mar. E ele precisava aprender a caçar de volta para viver. 3 dias se passaram em um delírio de sol e sal. A desidratação turvava sua visão e seus pensamentos. Seu corpo estava no limite, um passo da falência total. Ele sabia que sem água, o fim estava próximo. A morte não era mais um alívio, era uma derrota. Na manhã do 4º dia, um milagre. Nuvens d'arca se formaram no horizonte distante. Uma promessa de chuva, uma promessa de vida. Leão usou o colete salva-vidas de Maia, virando-o. Criou uma pequena bacia improvisada para captar a água. A chuva veio, primeiro tímida, depois uma torrente. A água doce lavou o sal de seu rosto e de sua alma. Ele bebeu desesperadamente, sentindo a vida retornar. Cada gota era um néctar, uma bênção dos céus. Ele havia vencido a primeira batalha contra a morte. Com a sede saciada, a fome se tornou um monstro. Seu estômago gritava por qualquer tipo de sustento. Ele precisava de proteína, precisava de energia. Olhou para a água, não mais como um inimigo, mas como uma possível fonte de alimento. Encontrou um pedaço de metal chado nos detroços. Amarrou-o a um cadarço que tirou do seu sapato. Uma lança patética, uma ferramenta de esperança. Ele esperou imóvel, por horas a fio, observando os pequenos peixes que se abrigavam abaixo de seu detroço. O movimento foi rápido, um golpe de puro instinto. Ele perfurou um pequeno peixe prateado. A adrenalina da caça o inundou por um instante. Ele segurou em suas mãos trêmulas uma vitória visceral. Era feio, cru, mas era a sua sobrevivência. Comer o peixe cru foi um ato de selvageria. A textura, o gosto, tudo era repulsivo. Mas a cada mordida, sentia a força voltando. Não era mais o homem civilizado do veleiro. Era uma criatura do mar, fazendo o que era preciso. Os dias se fundiram em um ciclo primitivo e implacável. O nascer do sol era o chamado para a caça. O pôr do sol era um aviso contra o frio da noite. O tempo não era mais medido em horas, mas em necessidades. Sede, fome, sono, vigilância. Esses eram seus novos ponteiros. Seu corpo, antes macio e acostumado ao conforto, se transformou. A pele ficou curtida como couro, marcada por cicatrizes. Os músculos se tornaram feixes de fibra, duros e eficientes. A gordura desapareceu, revelando a estrutura de um predador. Ele era uma escultura moldada pelo sol e pela necessidade. A pesca deixou de ser sorte e se tornou uma ciência. Ele aprendeu a ler as correntes, a prever os cardumes. Sua lança improvisada dançava na água com precisão mortal. Ele agradecia a cada peixe, uma oração silenciosa ao oceano. A vida que ele tirava era a vida que o mantinha. A coleta de água da chuva tornou-se um ritual sagrado. Ele aprendeu a prever as chuvas pelo cheiro do ar. Cada nuvem no horizonte era uma promessa, uma esperança. Ele guardava a água em conchas e pedaços de plástico que encontrava. Cada gota era mais valiosa que todo o ouro do mundo. As noites eram o momento mais difícil. O frio físico era nada comparado ao frio da alma. As estrelas traziam consigo as memórias de Helena e Maia. Ele via seus rostos no brilho da Via Láctea. A solidão era um monstro com garras de gelo. Para não enlouquecer, ele começou a falar com elas. Contava sobre o seu dia, sobre os peixes que pegou, pedia desculpas por não tê-las protegido, prometia que honraria a vida que elas perderam.
As conversas o mantinham ancorado na sanidade. Ele não era mais um homem esperando por resgate. A esperança de ver um navio se tornara uma fantasia distante. Ele era uma criatura do mar, vivendo em harmonia com o seu algoz. Sua jangada improvisada não era uma prisão, era seu território. O oceano o levara tudo, e agora o ensinava a viver de novo. A solidão começou a corroer as bordas de sua mente. O silêncio era preenchido por sussurros que não existiam. Ele via formas nas nuvens, navios que se desfaziam em névoa. O sol do meio-dia trazia delírios febris. O mundo real e o mundo da sua dor se tornaram um só. Helena aparecia para ele sentada na outra ponta do destroço. Seu cabelo molhado brilhava sobre um sol imaginário. Ela não dizia nada, apenas o observava com olhos tristes. Era um consolo e uma tortura ao mesmo tempo. Um fantasma de amor em seu purgatório aquático. Maia vinha em seus sonhos, rindo e brincando nas ondas. Ela o chamava para nadar, para se juntar a ela. Ele acordava com o gosto de sal e lágrimas no rosto. A tentação de simplesmente soltar e afundar era imensa. Era a memória dela que o impedia de ceder. Ele travava longas conversas com um caranguejo que pegou. Discutia filosofia, estratégias de sobrevivência. O caranguejo, obviamente, não respondia, mas o ato de verbalizar seus pensamentos o mantinha lúcido. Era um farol contra a névoa da insanidade. A linha entre a lembrança e a alucinação se tornou tênue. Ele não sabia mais se a imagem de Helena era memória ou invenção. A dor era tão constante que se tornou parte dele, como o bater de seu próprio coração, um ritmo de fundo. Ele aceitou os fantasmas como seus companheiros de viagem. Ele gritava com o oceano uma fúria primordial e inútil. Amaldiçoava sua vastidão, sua indiferença, seu poder. Depois, pedia perdão, como se o mar pudesse ouvi-lo. Era um relacionamento de ódio, respeito e dependência. Ele era o filho pródigo de uma mãe cruel. Num momento de clareza, ele entendeu. A loucura não era uma inimiga a ser combatida. Era uma ferramenta, uma forma de processar o impossível. Ele abraçou seus fantasmas, deixou que eles o guiassem. Eles eram sua família agora, sua tribo de um homem só. Numa tarde de calmaria, algo quebrou a monotonia. Uma cabeça velha e enrugada emergiu da água. Olhos antigos e sábios o encararam com curiosidade. Era uma grande tartaruga marinha, um ser ancestral. Ela flutuou ao lado de sua jangada, sem medo. Leon ficou imóvel, prendendo a respiração. Qualquer outro animal ele veria como potencial alimento, mas havia algo diferente naquela criatura. Uma presença serena, uma aura de paz. A tartaruga parecia entender sua solidão. A tartaruga se tornou sua companheira silenciosa. Ela aparecia todos os dias nadando ao seu lado por horas. Ele a chamou de Andorinha, o mesmo nome de seu barco, um tributo agridoce ao mundo que ele havia perdido. A presença dela era um bálsamo para sua alma ferida. Ele compartilhava seus peixes com ela. Jogava pequenos pedaços na água que ela comia gentilmente. Era a primeira vez em meses que ele cuidava de outro ser vivo. O simples ato de dar, em vez de apenas tomar, o humanizou. Ele sentiu uma fagulha do seu antigo eu retornar. A tartaruga parecia guiá-lo em uma direção específica. Ela nadava firmemente para sudeste, olhando para trás, como se o estivesse convidando a segui-la. Leon, sem ter para onde ir, decidiu confiar no instinto do animal. Ele ajustou sua pequena vela improvisada e a seguiu. A jornada com a tartaruga deu a ele um novo propósito. Não era mais só sobre sobreviver até o dia seguinte. Era sobre seguir em frente, sobre ter um destino. A esperança que ele achava morta começou a brotar. Talvez o oceano não fosse apenas um túmulo.
Ele contou a Andorinha sobre Helena e Maia. Sua voz rouca ecoava sobre a água calma. A tartaruga ouvia, ou ele gostava de acreditar. Ela era sua confidente, a guardiã de suas memórias. Juntos, os dois náufragos navegavam pelo deserto azul. Após semanas seguindo a tartaruga, o ar mudou. Ele sentiu um cheiro diferente, um aroma de terra úmida e vegetação. Um cheiro que ele pensou que nunca mais sentiria. Ele se levantou na jangada, os olhos varrendo o horizonte. Sua pulsação acelerou com uma mistura de medo e euforia. E então ele viu. Não era uma alucinação. Uma linha escura e fina, uma mancha verde no azul infinito. Terra, uma ilha. Um grito rouco escapou de seus lábios rachados. Era um som de incredulidade, de alívio, de pura emoção. Andorinha, sua guia, deu um último mergulho e desapareceu, como se sua missão estivesse cumprida. Liam sentiu uma onda de gratidão por aquele ser antigo. Ela o havia levado à salvação, à terra firme. Ele estava sozinho novamente, mas não desamparado. Ele remou com uma força que não sabia que possuía. Cada músculo queimava, impulsionado pela visão da praia. As ondas o ajudaram, empurrando-o para a costa. Ele podia ver as palmeiras, ouvir o som das aves. Era a sinfonia mais bela que já ouvira. Quando a jangada finalmente encalhou na areia branca, ele desabou. Ele beijou o chão, sentindo os grãos de areia em seu rosto. A solidez da terra sob ele era quase avassaladora. Depois de meses flutuando, estar parado era estranho. Ele chorou, não de tristeza, mas de exaustão e gratidão. A ilha era pequena, mas parecia um paraíso. Coqueiros carregados de frutas, uma lagoa de água doce. Era um refúgio, um santuário oferecido pelo oceano. A prova de que, mesmo na maior crueldade, a vida encontrava um caminho. Ele havia cruzado o inferno e chegado no jardim. Ele se deitou na areia, sob a sombra de uma palmeira. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu relaxar. O som suave das ondas quebrando na praia era uma canção de Nina. Ele fechou os olhos e dormiu um sono profundo e sem sonhos. O náufrago havia chegado em casa. O paraíso logo revelou seus próprios desafios. A ilha não era um resort, era um ecossistema selvagem. Havia insetos que picavam, plantas venenosas. Os sons da noite eram repletos de criaturas desconhecidas. A sobrevivência na Terra exigia um novo conjunto de habilidades. Sua primeira prioridade foi construir um abrigo decente, usando folhas de palmeira e galhos entrelaçados. Ele construiu uma pequena cabana, um refúgio contra a chuva e o vento. Era mais do que uma casa, era um símbolo de sua tenacidade, um marco de sua nova vida em terra firme. Ele aprendeu a arte de fazer fogo, uma habilidade crucial. Após dias de tentativas frustradas, ele conseguiu a primeira faísca. Ver a chama dançar foi como testemunhar o nascimento de um deus. O fogo lhe deu calor, luz e a capacidade de cozinhar. E o mais importante, afastava o profundo escuro da noite. A dieta de peixe cru foi substituída por um banquete variado. Ele aprendeu a abrir cocos, a encontrar raízes comestíveis. Caçava pequenos lagartos e pássaros com armadilhas engenhosas. Cada refeição era uma celebração de sua inteligência e adaptação. Ele estava se tornando parte da ilha, como os animais e as plantas. Ele explorou cada centímetro de seu novo domínio. Mapeou as fontes de água, as áreas de caça, as árvores frutíferas. Descobriu uma caverna escondida atrás de uma cachoeira.
A ilha era o seu reino, e ele era o seu único habitante. Um rei sem coroa, governando o império de solidão. Mas a terra firme também trouxe uma nova forma de tormento. No mar, a luta constante o mantinha ocupado. Aqui, nos momentos de silêncio, a dor voltava com força total. Não havia mais a distração da sobrevivência imediata. Ele tinha tempo para pensar, para lembrar, para sofrer. Ele percebeu que a ilha não era sua salvação final. Era apenas mais uma estágio da sua jornada. Um lugar para curar o corpo, mas que o forçava a confrontar a alma. A verdadeira batalha não era contra o mar ou a selva, era contra os fantasmas que viviam dentro dele. Para enfrentar seus fantasmas, ele decidiu dar-lhes uma lar. Ele escolheu o ponto mais alto da ilha, com vista para o mar, um lugar onde o sol nascer pintava o céu de forma espetacular. Seria ali que ele construiria um memorial para sua família, um lugar sagrado para sua dor e o seu amor. Ele carregou pedras lisas da praia, uma de cada vez, um trabalho árduo que durou semanas. Cada pedra era uma memória, um momento compartilhado. O peso físico o ajudava a lidar com o peso emocional. Ele estava construindo algo permanente num mundo de perdas. Ele empilhou as pedras formando 3 pequenos pilares. Um para Helena, alto e elegante. Um para Maia, pequeno e delicado. E um para o Andorinha, o barco que foi seu lar. Eles se erguiam contra o céu como sentinelas silenciosas. Ele entalhou seus nomes em um pedaço de madeira, usando a ponta afiada de uma concha. Helena e Maia. As letras eram rústicas, mas cheias de amor. Colocou a madeira na base do memorial. Um epitáfio simples para um amor infinito. Todos os dias, ao amanhecer e ao entardecer, ele ia até lá, não para rezar, mas para conversar, para se conectar. Ele contava sobre as suas descobertas na ilha, falava sobre os seus medos e as suas pequenas vitórias. Era a sua forma de mantê-los vivos, de incluí-los na sua nova vida. O ritual o transformou profundamente. A dor avassaladora começou a dar lugar a uma saudade serena. A culpa foi lentamente substituída pela aceitação. Ele entendeu que não as havia perdido na tempestade. Elas eram parte dele, como sangue em suas veias. O memorial não era um túmulo, era um farol. Um ponto de referência para sua alma deriva. Ancorou o seu passado, permitindo que ele vivesse o presente. Ele parou de lutar contra a dor e aprendeu a conviver com ela. As cicatrizes em seu coração se tornaram parte da sua força. Os anos passaram, marcados pelas estações das monções. Linha já não contava os dias ou os meses. Seu tempo era regido pelo ciclo da lua e das marés. O homem da cidade, o executivo, estava morto e enterrado. Em seu lugar, havia um ser da natureza, em perfeita sintonia. Sua cabana se tornara uma casa complexa, com um sistema para coletar água da chuva, um local para defumar peixe e secar frutas, móveis rústicos esculpidos em madeira de naufrágios. Era um testemunho de sua engenhosidade e perseverança. Ele conhecia cada planta e animal da ilha. Sabia quais folhas curavam feridas, quais raízes eram nutritivas. Conseguia prever o comportamento dos animais pela mudança do vento. Ele não dominava a ilha, ele dançava com ela, um parceiro em um balé de sobrevivência e respeito mútuo. Seu corpo era um mapa de sua jornada. Cicatrizes contavam histórias de lutas com tubarões e quedas de rochas. O cabelo comprido e a barba eram grisalhos pelo sol e pelo tempo. Seus olhos, no entanto, eram mais vivos do que nunca.
cheios de uma sabedoria que nenhuma civilização poderia ensinar. A solidão já não era um fardo, mas uma escolha. Ele encontrava companhia no voo das águias pescadoras, na passagem das baleias durante a migração, no som do vento assobiando pelas árvores. Ele era parte de uma comunidade muito maior que a humana. Ele não sentia mais a necessidade de falar. Sua comunicação era com o ambiente ao seu redor. Ele lia as nuvens, ouvia as árvores, entendia o mar. O silêncio havia se tornado sua linguagem nativa, uma linguagem de paz, observação e profunda conexão. Um dia, ele encontrou destroços de um iate de luxo na praia. Roupas finas, garrafas de champanhe, eletrônicos inúteis. Ele olhou para aqueles artefatos de seu mundo antigo e não sentiu nada, nenhuma nostalgia, nenhum desejo. Ele estava completamente e irrevogavelmente livre. Numa manhã clara, após uma tempestade noturna, ele o viu. Um ponto escuro no horizonte, crescendo lentamente. Um navio de carga, grande e inconfundível. Estava desviado de sua rota, passando perto da ilha. O mundo exterior estava batendo à sua porta. O coração de Liam deu um salto, uma reação instintiva. Resgate, civilização, pessoas. A chance de voltar, de contar sua história. A possibilidade de um banho quente, uma cama macia. Todos os confortos que ele havia esquecido. Ele correu para o ponto mais alto da ilha, perto do memorial. Ele tinha um plano de contingência para este exato momento. Uma pilha de madeira seca e folhas verdes pronta para ser acesa, para criar uma fumaça densa e visível a quilômetros. A salvação estava a uma faísca de distância. Ele ficou ali com a pederneira na mão, observando o navio. A monstruosidade de metal deslizava lentamente pela água, tão alheia, tão barulhenta, tão estranha. Parecia um intruso em seu mundo silencioso e orgânico, uma mancha na tela perfeita do seu horizonte. Ele pensou no que o esperava lá fora, a piedade nos olhos das pessoas, as perguntas sem fim, a burocracia para provar quem ele era, o que havia perdido, a necessidade de se encaixar num mundo que não fazia mais sentido. Um mundo de barulho, pressa e preocupações triviais. Ele olhou para suas mãos, calejadas e fortes. Olhou para a ilha, seu reino, seu santuário. Pensou na paz que encontrava ao conversar com Helena e Maia. Aqui, elas estavam vivas, parte de tudo ao seu redor. Lá fora, elas seriam apenas nomes em uma lápide fria. A escolha se tornou clara como a água da lagoa. Voltar não seria uma salvação, seria uma nova prisão, uma prisão de concreto, expectativas e memórias dolorosas. Ele não era mais o homem que havia partido naquele veleiro. Aquele homem havia morrido na tempestade. Com a decisão tomada, uma calma o invadiu. Ele baixou a mão que segurava a pederneira. Não haveria fogo, não haveria fumaça. Ele não iria gritar por socorro nem acenar. Ele seria apenas uma testemunha silenciosa. Ele se sentou sobre as rochas quentes pelo sol da manhã. Observou o navio como quem observa um pássaro raro, com curiosidade, mas sem o desejo de possuí-lo. Era uma relíquia de outra vida, de outro homem. Um fantasma do passado visitando o seu presente. O navio continuou seu curso, indiferente à sua existência. Em poucos minutos ele seria pequeno demais para ver a ilha
e a ilha seria pequena demais para ser notada por ele. 2 mundos se tocando por um breve instante, e depois se separando para sempre. Ele pensou nos marinheiros a bordo, vivendo suas vidas, reclamando de seus trabalhos, sonhando em férias em ilhas paradisíacas como a sua, sem saber que um homem as observava do paraíso e escolhia conscientemente não se juntar a eles. Quando o navio desapareceu completamente no horizonte, Liam sentiu um alívio profundo, uma confirmação. Ele não havia rejeitado o mundo, havia escolhido o seu. Não era um ato de medo, mas um ato de autoafirmação. Ele sabia quem ele era e onde pertencia. Ele se virou e desceu a colina, de volta para sua casa. O som das suas próprias pegadas na terra era confortante. O cheiro de sua fogueira da noite anterior ainda estava no ar. Tudo estava como deveria ser, em seu lugar, a ordem natural do seu universo particular. Naquela noite, ele olhou para as estrelas, as mesmas estrelas que guiavam os navios no mar. Mas para ele, elas não eram mais um mapa para casa, elas eram o teto de seu lar infinito. Ele não estava perdido, estava exatamente onde deveria estar. A visita do navio despertou algo novo em Liam. Não um desejo de voltar, mas um desejo de se mover. A ilha era seu refúgio, mas o oceano era seu sangue. Ele sentia o chamado da vastidão, a vontade de explorar. Ele não queria mais ser um prisioneiro, mesmo que de um paraíso. Ele decidiu construir uma nova embarcação. Não uma jangada de sobrevivência, mas um barco de verdade. Uma pequena canoa de casco duplo, estável e veloz. Usaria as árvores da ilha e suas ferramentas improvisadas. Seria o maior projeto de sua nova vida. O trabalho consumiu seus dias e suas noites. Ele derrubou árvores com um machado feito de pedra. Esculpiu os cascos com fogo e conchas afiadas. Trançou cordas fortes a partir de cascas de coco. Cada etapa era um teste de sua paciência e habilidade. Ele colocou todo o seu conhecimento no projeto. As lições de navegação que aprendeu com seu pai. O entendimento das correntes que o oceano lhe ensinou. A resiliência que a solidão havia forjado em seu espírito. O barco era uma extensão de si mesmo. Ele construiu uma vela com lona que encontrou nos destroços, um leme forte para guiar seu caminho, compartimentos para armazenar água e comida. Era uma obra-prima de engenharia primitiva, a manifestação física de sua liberdade. Quando o barco finalmente ficou pronto, ele o batizou. Não de esperança ou liberdade, mas de Andorinha II. Uma homenagem à sua família e à tartaruga que o salvou. Era um barco nascido da perda, mas destinado à descoberta. Um veículo para carregar suas memórias pelo mundo. Ele empurrou a canoa para a água. Ela flutuou perfeitamente, equilibrada e orgulhosa. Ele subiu ao bordo, sentindo o balanço familiar das ondas. O mar o acolheu de volta, não como uma vítima, mas como um igual, um filho que retornava ao lar. Ele passou uma semana se preparando para a partida. Estocou água de coco em bambus selados, fumou peixe e secou frutas para a viagem. Coletou suas ferramentas mais importantes. Ele não estava fugindo, ele estava se mudando. Na última noite, ele subiu ao memorial uma vez mais. Ele não disse adeus a Helena e Maia. Ele as convidou para se juntarem a ele em sua jornada. Elas não estavam presas àquelas pedras,
estavam em seu coração. E seu coração estava prestes a navegar pelos 7 mares. Ele olhou para a ilha que o salvou e o refez. Cada árvore, cada rocha, cada som era parte de sua história. Ele sentia uma imensa gratidão, não tristeza. A ilha não era um lugar para se deixar para trás. Era um capítulo que ele levaria consigo para sempre. Ao amanhecer, com a maré a seu favor, ele partiu. Içou a vela e sentiu o vento empurrar para o mar aberto. A ilha foi diminuindo lentamente em suas costas, até se tornar apenas uma mancha verde no horizonte. E depois, nada. Ele estava sozinho novamente, no meio do oceano. Mas dessa vez era diferente. Não havia medo, não havia desespero. Havia um sentimento de poder, de propósito. Ele não estava à deriva, estava navegando. Ele não tinha um destino, nenhum porto de chegada. O destino era a própria jornada. Seguir as migrações das baleias, as constelações, explorar recifes de coral desconhecidos, ilhas desertas, viver uma vida em constante movimento e descoberta. Ele era o capitão de seu próprio navio, o mestre de seu destino. O oceano que lhe tirou tudo, agora lhe dava tudo: liberdade, paz e um propósito forjado no mais profundo sofrimento. Ele havia completado sua transformação. O homem estava morto. A lenda havia nascido. Os anos que se seguiram se tornaram sussurros e lendas. Pescadores em partes remotas do Pacífico contavam histórias sobre um barco fantasma, rápido e silencioso como o vento, pilotado por um homem com cabelos de sol e barba de sal, que aparecia e desaparecia com a névoa. Ele se tornou uma criatura do oceano, uma força da natureza. Navegava pelas tempestades com uma habilidade sobrenatural. Conseguia comida e água onde outros só viam um vazio azul. Falava com os golfinhos e seguia o voo dos albacauses. Ele era o guardião silencioso dos segredos do mar. Ele não envelhecia como os homens em terra. O tempo o marcava com sabedoria, não com fraqueza. Seu corpo era um instrumento perfeitamente afinado com as marés. Sua mente, um mapa estelar de correntes e céus desconhecidos. Ele era eterno, como o próprio oceano. Às vezes, ele anvorava em ilhas desabitadas, para reabastecer, descansar e andar em terra firme. Mas não ficava por muito tempo. O chamado do horizonte era muito forte. Sua casa era o convés de seu barco, seu teto as estrelas. Ele não se sentia mais sozinho. Sua família estava na constelação que o guiava à noite. Seus amigos eram as criaturas do mar que o acompanhavam. Sua comunidade era o ecossistema global do qual ele fazia parte. Ele havia encontrado a conexão mais profunda que um ser humano pode ter. Ele nunca mais viu outro navio da civilização. E se visse, não se importava. A história dele não era sobre ser encontrado ou resgatado. Era sobre se perder completamente para se encontrar de verdade. Sobre renascer das cinzas de uma vida e abraçar outra. Liam, o homem, morreu em 2011 levado pela tempestade. Mas das profundezas daquela dor, algo novo emergiu. Uma lenda, um sussurro no vento, um espírito livre. Um homem que transformou o maior túmulo do mundo no seu reino. Ele se tornou o nômade solitário dos mares.